Olá pessoal, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Os contatos aqui para que vocês possam me mandar mensagem, a gente ampliar nossas relações de aprendizagem. Nós estamos aqui na nossa matéria Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. Aqui na nossa matéria nós estamos seguindo aqui para a aula de número 4. Nessa aula de número 4 nós vamos ver a segunda parte daquele momento que eu trabalhei com vocês, as noções gerais de direitos humanos, os conceitos essenciais ou fundamentais e as fontes de direitos humanos. Nesse aspecto, principalmente nessa aula, nós vamos trabalhar os direitos humanos e a responsabilidade do Estado. Então, seguindo aqui para o tópico 4, para ficar bem fácil para quando vocês estiverem montando o caderno de estudo, já expliquei para vocês, eu trabalho com aquela noção de que o aluno, para que realmente domine matéria, é importantíssimo que ele construa o seu material de estudo. Por isso que eu coloquei lá para vocês o início do caderno inteligente, pedi que vocês fossem construindo, podendo trabalhar de maneira digital, construindo o arquivo digital do caderno, ou então o caderno escrito, quem gosta de escrever. Bom, nesse tópico 4, como eu disse, nós vamos trabalhar direitos humanos e a responsabilidade do Estado. Pessoal, aqui inicialmente é importante vocês perceberem que eu tenho constantemente falado para vocês que eu estou preparando vocês aqui nessa matéria para enfrentar não só as questões da nossa prova, mas as questões de qualquer prova de concurso ou processo seletivo que vocês venham a enfrentar. Como também tenho dito que a matéria de direitos humanos, ela aparece em qualquer processo seletivo ou concurso atualmente. E ela exige um bom senso muito grande, para que você realmente possa responder essas questões. Tente sempre, nesse caso, eu oriento, pensar de maneira abrangente na hora da prova. Caso tenha esquecido algum detalhe da matéria, e lembre-se que esta matéria ela visa a proteção da condição humana. Esse é o grande objetivo, inerente a todos nós, na educação, na saúde, na segurança e outros mais. O presente tópico aqui da matéria, gente, ele se refere especialmente da responsabilidade do Estado, em caso de violação dos direitos humanos, bem como a forma de reparar quando ocorre essa violação. Por se tratar de um tema bem amplo, nós vamos nos concentrar nos pontos mais importantes para a sua prova, que nós vamos ter agora uma primeira, depois sequência, e também para quando você estiver fazendo um concurso, um processo seletivo. Ao longo da história da humanidade, gente, o Estado, e aqui quando nós falamos em Estado, nós estamos falando na União, nos Estados, no Distrito Federal e no município, ou seja, na unidade federativa mais ampla possível, a maioria das vezes figurou como o principal responsável pela violação dos direitos humanos, por ação, fazendo alguma coisa, ou omissão, deixando de fazer. Ocorre que atualmente o Estado ele não ocupa mais com tanta frequência esse papel de principal responsável. Tampouco aparece como o único que responde pelos atos ilícitos causados no nosso território, mesmo sendo muito. De uma forma geral, qualquer violação de direitos humanos, gente, acarreta danos que devem ser reparados. Contudo, quando se trata do Estado, essa responsabilidade ela é em dobro. Por que ela é em dobro? Porque o Estado, ao mesmo tempo que é o garantidor desses direitos humanos que nós estamos estudando, ele é o seu potencial violador. Entretanto, para nós, nesse momento aqui, interessa compreender que os Estados não podem ser responsabilizados por todos os atos, pois há parâmetros, ou seja, há limitações que definem em quais condições o Estado assume a responsabilidade no âmbito dos direitos humanos. Em tese, o Estado responde por todos os atos que violam os direitos humanos cometidos por representantes dos três poderes. Então, do poder executivo, nós temos o presidente da República em âmbito federal, o governador em âmbito estadual e o prefeito em âmbito municipal. Dentro do poder legislativo, nós temos o Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional, formado por Câmara dos Deputados, 513 representantes do povo, e o Senado Federal, 81 representantes dos estados, 3 representantes por cada estado da federação. Aí nós vamos no plano estadual, nós temos a Assembleia Legislativa com os deputados estaduais, e no plano municipal nós temos também, quando a gente estiver estudando a estrutura do Estado, nós vamos ver que nós temos no plano municipal a Câmara de Vereadores. Além disso, o Poder Judiciário.
Todos esses agentes estatais, gente, independente da função que eles ocupam em todas as esferas da União, Estado, Distrito Federal e município. Para uma compreensão melhor, a gente pode fazer um pequeno exemplo. Você imagine-se um policial militar durante o exercício da sua função. Abusou da sua competência em determinado fato. Nesse caso, mesmo considerando o fato de você ter abusado de sua competência, cabe ao Estado responder pelas violações de direitos humanos cometidas por você no exercício da função. Em suma, o Estado não pode dispensar a obrigação da acusação e alegar que você agiu por conta própria. Por quê? Porque você é um agente do Estado, um representante do Estado. Portanto, o Estado há de reparar esse dano. Existem autores possíveis de responsabilização internacional na violação dos direitos humanos. Mesmo sendo apenas o Estado o ente que figura como parte, é importantíssimo que vocês entendam isso, nos tratados internacionais de direitos humanos, as pessoas privadas, e aí nós temos as corporações, as organizações internacionais e outros grupos não governamentais, eles podem ser responsabilizados com base nos costumes internacionais, caso a conduta não seja imputada ao Estado. É importante que você tenha em mente que o direito internacional dos direitos humanos, especialmente no período da pós-Segunda Guerra Mundial, isso aqui sempre cai em todos os concursos e provas, gente, obriga o Estado a proteger os direitos inerentes à pessoa humana, sob sua jurisdição, contra qualquer ato que viole os direitos humanos, inclusive os atos decorrentes de pessoas privadas. Você percebeu que na nossa matéria deve ser pensada sempre de forma ampla? Não esqueça disso na hora da nossa prova, gente. Agora, quais são as consequências jurídicas desses atos de violação dos direitos humanos? Bom, acarretam obrigações que o Estado deve cumprir, entre elas a cessação da violência do direito, a omissão de futuras violações de direitos e o pagamento de indenizações. Aqui nós podemos citar o caso de uma professora universitária, Maria da Penha, que inclusive ela deu nome a uma lei, a Lei 11.340, que é a lei que combate a violência contra a mulher, é chamada de Lei Maria da Penha exatamente por isso. Foi uma mulher que sofreu durante anos, décadas, a violência, do machismo do seu companheiro, e o Estado brasileiro nunca conseguiu fazer nada. Aí o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vale destacar aqui, gente, a responsabilização é objetiva. O que significa uma responsabilização objetiva? A responsabilização objetiva é o contrário da responsabilização subjetiva. Na responsabilização subjetiva, eu preciso comprovar dolo ou culpa. Já na responsabilização objetiva, não precisa comprovar a intenção de ter praticado o ato ilícito que gerou a violação de direitos humanos. Então não importa se agiu com dolo ou com culpa, o Estado ele deve reparar aquele dano. Nesse sentido, figuram como elementos para a responsabilização do Estado o que, gente? Primeiro, tem que ter a prática de um ato ilícito, como eu disse, no caso da Maria da Penha. Durante anos, décadas, ela foi brutalmente violentada por seu companheiro e o Estado em nenhuma esfera agiu de maneira correta. A imputabilidade da obrigação ao Estado, o que significa a imputabilidade? É a atribuição. Imputar é sinônimo de atribuir. O prejuízo causado, então, nós temos um outro caso também que foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Gomes Lund, que durante a guerrilha do Araguaia, muitos jovens foram mortos ali pelo Exército Brasileiro no período da ditadura militar, 1964 a 1985, e os seus corpos nunca foram achados. Essas famílias elas tiveram um prejuízo emocional, sentimental, psicológico, um dano moral muito grande. Além disso, é importante a gente entender que pode agir por ação, um fazer, uma omissão, não fazer. Então, por exemplo, se o nosso direito à saúde ainda não foi devidamente integrado à nossa vivência social, nós temos aqui uma omissão do Estado em relação a esse direito humano básico, que é a saúde. A mesma coisa em relação à educação, à segurança, à moradia. O nexo de causalidade, que é a ligação entre o ato ilícito e o agente causador responsável. O dano ao direito humano em relação a essas vítimas.
Bom, agora vamos trabalhar aqui o tópico 4.1, gente. No tópico 4.1, a responsabilidade do Estado na prevenção e na detecção do crime. Um dos princípios constitucionais de qualquer ato administrativo, gente, é a legalidade. Aliás, é o princípio da legalidade que está no artigo 37 da Constituição, onde nós temos os princípios básicos, né, da administração pública, que nós criamos até um mnemônico. Qualquer prova de concurso que pergunta quais são os princípios básicos da administração pública, nós criamos um mnemônico que é o LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Todos esses princípios eles se encontram no artigo 37 da Constituição. O princípio da legalidade ainda é reforçado no artigo 5º, inciso 1º. Então nós temos aqui o seguinte: é a partir desse princípio da legalidade que a prevenção, prevenir, e a detecção, buscar, de certa forma, encontrar quais as raízes dos crimes, das violações de direitos humanos que têm ocorrido na nossa sociedade. Devem ser baseadas em táticas e práticas de aplicação de ações que sejam legais e não arbitrárias, porque sempre se diz, não se combate o crime cometendo crime. Então a polícia, os órgãos de segurança, eles devem agir dentro da legalidade. De modo geral, pessoal, todas as medidas destinadas a contribuir para a redução da criminalidade e do sentimento de insegurança do cidadão, elas estão inseridas num contexto de prevenção. E não estamos falando somente de políticas de prevenção criminal, mas de um conjunto de ações que podem ser consubstanciadas em medidas legislativas, leis de combate ao crime, mas também leis de aprimoramento da nossa cidadania, medidas administrativas, né? São medidas policiais mesmo, e judiciais, medidas de cumprimento das leis. Ainda mais importante é a participação da sociedade na colaboração. A prevenção e a detecção do crime, gente, elas estão diretamente ligadas entre as áreas de interesse imediato das organizações de aplicação da lei em todo o mundo e atribui ao responsável a capacidade e a missão de evitar no futuro que se cometam delitos. Ou seja, os crimes hoje perpetrados, hoje cometidos, eles devem ser combatidos e o principal de tudo, isso tem que mudar a consciência do cidadão. O cidadão ele tem que entender que nós vivemos um pacto social de paz, da pacificação social e não da guerra. Daí nasce a importância do estudo das chamadas teorias de prevenção do crime, que se subdividem em teoria preventiva geral e teoria preventiva especial. Essas duas teorias elas se diferenciam em que sentido? A teoria preventiva geral, que aqui nós identificamos como a primeira, né, ela busca atingir a sociedade como um todo, por isso que ela é chamada de teoria preventiva geral, porque ela busca atingir a sociedade como um todo, de maneira global, acreditando que a afirmação de valores e a confiança no sistema penal farão com que os sujeitos se abstenham da prática de delitos. A segunda, pessoal, que é a teoria preventiva especial, ela é voltada especialmente ou apenas para a pessoa do indivíduo criminoso, com o objetivo de reeducar e evitar a reincidência. No modelo de prevenção especial positiva, o Estado ele defere ações buscando a ressocialização do delinquente por meio da sua correção. Esse formato de prevenção visa a recolocação do agente na sociedade após a devida correção do Estado. Já o outro modelo, que seria um modelo negativo, o Estado busca neutralizar o infrator por meio de uma efetiva punição criminal. Aqui nós temos a clausura, o isolamento, o aprisionamento, não é? A cadeia mesmo. Ainda dentro do contexto preventivo, a doutrina aborda a chamada prevenção direta. Como o nome já diz tudo, nós naturalmente entendemos que a prevenção direta ela está intimamente ligada à força punitiva e repressora do direito penal. E nós temos ainda a chamada prevenção indireta, pessoal, que é aquela que procura proporcionar programas culturais de lazer
buscando oferecer qualidade de vida à sociedade. Aqui nós temos um grande viés que é as políticas públicas de inclusão social. A violência, ela acha um terreno fértil onde nós não temos a inclusão social. A exclusão é a principal ferramenta de construção da criminalidade. No Brasil, a prevenção criminal é híbrida, ocorre de forma ampla, tanto para a sociedade quanto para o criminoso, ou seja, busca-se a educação do encarcerado e o respeito à coletividade, no desempenho da função preventiva do crime. O Estado atua em 3 frentes, que nós podemos aqui definir assim: a prevenção primária, que consiste nas ações preventivas de médio e longo prazo, não decorrendo dessas ações efeitos positivos imediatos, porque ela é demorada. Busca-se atingir a sociedade como um todo e procura desestimular a prática criminal. São medidas por meio das quais o Estado investe em lazer, moradia, direitos sociais, segurança, o que naturalmente o primeiro mundo já fez, deu qualidade de vida à sua população. E isso reforça o nosso pacto de paz na sociedade, a pacificação social. A prevenção secundária é a atuação geograficamente estratégica do Estado, incide em grupos sociais ou locais onde exista certa propensão ao crime. Esse tipo de prevenção é baseado em estudos estatísticos e ocorre basicamente por meio de programas de prevenção policial. Aqui nós poderíamos falar do programa das polícias pacificadoras, criado lá no Rio de Janeiro. E a prevenção terciária, que é a ressocialização, destinando-se exclusivamente à população carcerária no fito de evitar a reincidência no crime. A prevenção do crime, gente, vem a ser a tarefa árdua aos órgãos de segurança, no sentido de que antever, e aí nós estamos aqui o principal eixo da prevenção, que é antever os acontecimentos conflituosos, requer um preparo de alto nível, tanto material tecnológico como formação e consolidação dos profissionais, do agente responsável pela aplicação da lei. Tratando-se já da detecção do crime, considera-se a necessidade de obtenção bem-sucedida de provas em relação a uma atividade criminal, sendo imprescindível o recolhimento de provas materiais e testemunhais quando houver. Conforme dito anteriormente, a responsabilidade pela prevenção e a detecção é principalmente das organizações de aplicação da lei. Contudo, essa responsabilidade vai muito além disso, tendo em vista que para que seja atingida a efetividade das ações, é importante que exista um vínculo de cooperação entre a organização de aplicação da lei, então, por exemplo, o Poder Judiciário, a polícia, e a comunidade, a sociedade. Políticos, membros do Judiciário, grupos comunitários, corporações públicas e privadas, bem como indivíduos, necessitam unir as forças para que os resultados da prevenção e detecção do crime sejam melhores que o resultado inevitavelmente insatisfatório da tentativa meramente de aplicar-se a legislação processual penal ou criminal. No caso do Brasil, hoje nós temos uma população carcerária de mais de 600 mil presos, mostrando a falência do nosso sistema criminal. Nesse sentido, ressalta-se que as ações que buscam a prevenção e detecção do crime devem estar assistidas por altos padrões de moralidade e ética dos agentes de segurança, buscando sempre preservar os direitos e as liberdades individuais do capturado ou do detido, e não incorrendo em violações de direitos humanos, como muitas vezes a gente vê até mesmo nos noticiários de TV. O responsável pela prevenção e detecção do crime deve ainda considerar as diversas questões limitativas às práticas de aplicação das leis consubstanciadas no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que nós ainda vamos estudar detalhadamente, promulgado pelo Decreto 592, de 6 de julho de 1992, que garante o quê? A proteção aos direitos humanos, como, por exemplo, a presunção da inocência, o direito a um julgamento justo, as garantias mínimas asseguradas pelo artigo 14, item 3 do mesmo pacto. Tudo isso aqui, gente, em relação ao quê? A que qualquer produção de prova, bem como a inquirição de testemunha para fins de detecção criminal,
deve ocorrer respeitando os preceitos constitucionais e o respeito aos direitos humanos. Então, os órgãos de repressão, né, os órgãos policiais, eles devem agir de maneira respeitosa. Vamos agora para o tópico 4.2, que é a responsabilidade do Estado na manutenção da ordem pública. Primeiro, vamos entender que a segurança pública, gente, é um dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos. É exercido por meio dos órgãos policiais para a preservação da ordem pública e da incolumibilidade das pessoas. O conceito que nós estamos colocando aqui, ele foi extraído do artigo 144 da nossa Constituição, que atribui à atividade policial o desempenho de funções precípuas, principais, e ao mesmo tempo a proteção aos direitos humanos, de forma que as ações dos agentes de segurança devem ser orientadas pelos princípios legais, morais, éticos e ainda aqueles referentes à preconização dos direitos humanos. A preconização aqui é do sinônimo de defesa, no sentido de disciplinar as condutas e ações tomadas pelos seus agentes, garantindo-se a integridade dos seres humanos em suas situações de conflito. O Estado, gente, como nós estamos falando aqui, por meio dos seus órgãos policiais, ele deve propiciar a manutenção da ordem pública diante de toda espécie de violação, assegurando a convivência dos homens em sociedade, a proteção do cidadão nas suas manifestações e garantindo o exercício da cidadania, que nós ainda vamos trabalhar muito. A manutenção da ordem pública, ela está diretamente ligada à principal atividade exercida pela polícia, conforme nós podemos ver no parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição, que principalmente na primeira parte esclarece que as ações de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública são as atribuições das polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Aqui é bom que se entenda que a Polícia Militar é um órgão que está não só comprometido com a manutenção da ordem, mas também necessariamente condicionado ao cumprimento dos preceitos constitucionais. O que nós queremos dizer com isso? Que todos os regramentos que estão na Constituição, liberdade, igualdade, fraternidade, respeito aos direitos individuais, quando os órgãos policiais vão a determinado lugar desfazer determinado conflito, eles devem agir de acordo com esses preceitos constitucionais. Agindo dessa maneira, no controle desses conflitos sociais, o poder da polícia será um poder que será regido dentro daquilo que nós chamamos de legalidade, evitando-se os abusos e as arbitrariedades que, como eu disse, normalmente a gente vê. A partir daí, nós vemos que a preservação da ordem pública, ela garante as condições essenciais à vida. Então, nós temos a nossa liberdade de ir e vir, porque os órgãos de segurança pública nos garantem. Nós temos o nosso direito de propriedade garantido pelos órgãos públicos de segurança. Na medida em que se verificam as ocorrências que comprometem os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, os agentes do Estado de Segurança Pública, aí nós poderíamos falar das polícias, dos corpos de bombeiros, eles vão agir dentro desses meios que nós acabamos de limitar, meios éticos, morais e respeitando os direitos humanos. Nesse aspecto é importante que a gente entenda que nós estamos trabalhando a responsabilização do Estado. E aí nós temos aqui 3 pontos muito importantes, Trata-se principalmente dos mecanismos e organismos de proteção dos direitos humanos, que são relevantes tanto no plano nacional como internacional, que nós ainda vamos ver, a responsabilidade internacional do Estado. A segurança pública, os poderes de captura, detenção, além de detectar onde mais ocorre o crime, é deter mesmo, não permitir que ocorra o crime, principalmente contra os grupos vulneráveis que nós ainda vamos estudar, que são as mulheres, como eu disse, a violência contra a mulher, contra crianças, adolescentes, certos grupos que são vítimas de criminalidade, por exemplo, as comunidades quilombolas, os índios e assim sucessivamente. Agora, no ponto 5 da nossa matéria, nós vamos trabalhar a responsabilidade internacional do Estado e os direitos humanos. No 5.1, gente, primeiro nós vamos trabalhar o conceito de responsabilidade internacional.
O que é responsabilidade internacional? É aquela que visa reparar os prejuízos causados por atos do Estado. Então, nós acabamos de falar, se o Estado, seja por meio dos órgãos de segurança pública, né, sob a polícia, age de maneira tão truculenta, tão violenta, a ponto de agredir, ferir, matar alguém, nós vemos que naquele momento, naquela violação de direitos humanos, essa violação ela vai ter que ser investigada, vai ter que ser punida e o dano vai ter que ser reparado. Então nós vamos ver aqui agora no 5.2 a finalidade da responsabilidade internacional. Nós temos uma dupla finalidade, preventiva, que nós já falamos, a prevenção. Quando um Estado ele é condenado, os demais acabam por ser preventivamente informados da conduta do condenado. Então, no caso do Brasil, no que se refere à violência contra a mulher, quando o Brasil foi condenado no caso Maria da Penha, todas as nações aqui que se submetem à Corte Interamericana de Direitos Humanos, naturalmente se precaveram em relação a isso. E também tem o viés repressivo, né, gente? Na prática, a condenação de um Estado é a exigência de reparação do dano. Então, por exemplo, a Maria da Penha, ela recebeu uma indenização diante de toda essa omissão do Estado brasileiro. No 5.3, nós vamos ver as características da responsabilidade internacional. A primeira característica é a reparação dos prejuízos. Uma das finalidades é reparar as vítimas. Então, como eu disse para vocês, no período da ditadura militar, 1964 a 1985, muitos jovens estudantes foram mortos, caçados, né? E as famílias ficaram com esse dano moral. E aí tiveram que receber uma reparação pecuniária. Além da reparação pecuniária, outras formas de reparação, por exemplo, moções, né, na história, que são formas bem simbólicas mesmo. A finalidade educativa, quando há uma condenação em um determinado país, os outros demais países que compõem aquele sistema de proteção dos direitos humanos acabam se educando em relação àquilo. O Instituto, ele desconhece a responsabilidade penal. Isso aqui cai muito também em concurso e eu sempre ponho provas para vocês e questões. A responsabilidade penal ela ocorre no Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma de 1998. A responsabilidade no plano do direito internacional dos direitos humanos, ela não conhece a responsabilidade penal. O processo se dá com outra pessoa jurídica de direito público externo. É o Estado. Ele não pode ser processado como um indivíduo. Então o Estado não pode ser preso, ele deve reparar os danos daquela pessoa que criminalmente sofreu todos aqueles danos. Os sistemas regionais contam apenas com tribunais cíveis, ao passo que no plano geral nós temos o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal criminal de jurisdição global. A proteção dos direitos humanos, portanto, gente, se dá por meio de sistemas regionais. E é importante que vocês saibam que são 3 os sistemas regionais no mundo. Nós temos a Corte Europeia, criada na década de 50, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada em 1969, e a Corte Africana de Direitos Humanos. Todo concurso ele traz uma pegadinha, falando que tem uma quinta ou quarta. Então, de jeito nenhum, são 3 e ponto. 5.4. A natureza jurídica da responsabilidade internacional. Nós temos a doutrina subjetivista, né? Depende da vontade do Estado. Então, depende da vontade do Estado a prática do ato. Não haveria que se falar em responsabilidade se não houvesse vontade de praticar o ato. Aqui a doutrina que prevalece em vários estados. Deve, assim, haver uma demonstração do nexo causal, inclusive perante os sistemas de proteção. E a doutrina objetivista, quer dizer o quê? A responsabilidade ou a responsabilização independe da vontade do Estado. Então a responsabilidade objetiva prevalece, contudo, quando há questões graves envolvendo testes nucleares, armas, né? Como nós vimos lá na Segunda Guerra Mundial, onde foi lançado em Hiroshima e Nagasaki 2 bombas atômicas. Ali não interessa se houve vontade do Estado ou se não houve vontade do Estado. A repercussão foi mundial daquele fato. 5.5, gente, vamos analisar as obrigações erga omnes e normas de ius cogens. Fica patente que a responsabilidade, né, quando há violação, por exemplo, das normas de ius cogens, os tribunais internacionais, no entanto, eles têm receio de qualificar uma norma como sendo de ius cogens, por seu caráter imperativo.
Isso leva os tribunais, muitas vezes, a classificarem essas normas como obrigações erga omnes, que são similares ao ius cogens, mas podem ser derrogadas, ou seja, substituídas, abandonadas. Então vamos definir aqui o que são obrigações erga omnes. São obrigações a todos impostos, que os estados devem respeitar enquanto em vigor. Porém, diferentemente do ius cogens, só pode ser revogado por norma de igual caráter. São derrogáveis pela vontade dos estados. E as normas de ius cogens? São as normas imperativas de direito internacional geral, das quais nenhuma derrogação, então elas não podem ser abandonadas, substituídas, deixadas de lado, é possível, e que só podem ser revogáveis por outra norma da mesma natureza. São a todos impostos de modo inderrogável ou derrogável apenas por norma de igual patamar. Aqui vamos no 5.6 da nossa disciplina, quase concluindo a nossa aula, nós vamos trabalhar aqui a responsabilidade no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos ele foi criado pelo Pacto de São José da Costa Rica, que tem caráter supralegal. Toda a prova de concurso cobra isso e eu ponho aí para vocês e tem que cobrar também na prova, prestem atenção. Então por que tem caráter supralegal? Porque está acima da lei. É diferente do sistema europeu, que serviu de modelo para o nosso. Desde o Protocolo 11 de 1998, o sistema europeu, os indivíduos eles peticionam diretamente à Corte Europeia. Isso provocou um grande número de demandas perante a Corte, já que foi retirado o órgão que fazia o juízo de admissibilidade das demandas, ou seja, havia um órgão, esse órgão recebia, analisava, filtrava e depois repassava. O nosso sistema interamericano ele continua contando com dois órgãos. Primeiro nós temos a Comissão Interamericana. A comissão ela faz esse juízo de admissibilidade da demanda, ou seja, aquele pedido, aquela petição de violação de direitos humanos, primeiro é analisado por ela. E se ela entender que é viável, admissível a reclamação, aí ela deflagra uma ação na Corte Interamericana. Por isso que o segundo órgão nosso aqui é a Corte Interamericana. Ela realiza o julgamento das demandas levadas a ela pela comissão ou ainda pelos estados que podem peticionar diretamente na Corte contra outros estados. Agora, pessoal, encerrando a nossa aula aqui, eu sempre peço para vocês, como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula? Aí você pode avaliar se ruim, se mais ou menos, se neutro. Agora o importante é que você lembre, a cada revisão que você fizer aqui da aula, mais um pouquinho de conhecimento você vai acrescentar. E se você for fazendo isso, você vai chegar no ponto que nos interessa aqui, que é o ótimo domínio do conteúdo da aula. Sempre a referência bibliográfica para que se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, mas eu me comprometi com vocês a trazer para a nossa aula tudo que há de mais profundo nas referências bibliográficas que estão à nossa disposição na biblioteca e aqui na minha casa, no meu conteúdo, nos meus estudos. Vamos continuar desenvolvendo aqui os nossos esquemas de memorização, tentando fazer o máximo possível de mapas mentais de direitos humanos, tentando construir o nosso caderno inteligente, mapear o direito para aprender. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Eu sempre trago de maneira exaustiva, linha a linha, explicando cada linha para que vocês realmente entendam a matéria. Peço que vocês usem aqui o que há de melhor no momento de assistir a aula. Pausar, repetir, assistir novamente. E eu continuo trabalhando com vocês com aquele esquema que nós usamos no ângulo. Aula dada, aula estudada, aula revisada. Esse ciclo em que você realmente pode dizer, aprendi tudo que foi dado nessa aula. Ok, pessoal? Peço que vocês estudem bastante. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.